Bom dia a todos! Em celebração ao Dia da Enfermagem, comemorado na data de hoje, ao longo dessa semana, realizamos a primeira semana de enfermagem entre as unidades estaduais sob gestão do SECONS São Paulo. Com o tema Propósito e Atitude no Cuidar, a semana está enfatizando as habilidades que os profissionais de enfermagem precisam ter para exercer com maestria e muita competência as técnicas do cuidar. Hoje estamos aqui reunidos para discutir sobre os desafios do profissional de enfermagem na contemporaneidade. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos a professora Ariadne Silva Fonseca. Ela é mestre e doutora em enfermagem pela Universidade de São Paulo, coordenadora do curso de enfermagem da Facens e assessora científica do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Bom dia, doutora Ariadne. Para compor a nossa mesa... Bom dia. Para compor a nossa mesa redonda, que ao final da apresentação do Dr. Ariadne vai conduzir as discussões, nós temos presentes aqui conosco a gerente de enfermagem do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, Fernanda Deisvalde Pamplona, que compõe a equipe de enfermagem da instituição há 17 anos e há 9 como gerente, a enfermeira da educação permanente do Hospital de Sapopemba, Marisa Vilela de Souza Fuji, que já está conosco há 9 anos, e a enfermeira especialista em centro cirúrgico, CME e RPA, que há 3 anos atua como supervisora de enfermagem do Hospital Dia do AME Barradas, Tatiane Nunes Souza da Silva. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Ana Elise Candal, é uma satisfação estar aqui com vocês, conduzindo essa programação. Lembrando que durante toda a apresentação e discussão, o chat estará aberto para a participação de vocês por meio de perguntas, depoimentos, qualquer outra contribuição. Utilize o espaço, porque com certeza a participação de cada um vai tornar esse momento muito mais valioso para todos nós. A ideia é que esse encontro de hoje, em comemoração ao Dia da Enfermagem, seja um encontro bastante dinâmico, e para isso todos podem e devem participar. Bom, a gente já entrou um pouquinho atrasado, então eu já vou chamar a doutora Ariadne. Seja muito bem-vinda e esteja à vontade para iniciar a sua apresentação. A senhora tem a palavra. Bom, muito obrigado primeiramente pelo convite, queria agradecer, assim, sempre um prazer falar da enfermagem. Hoje está sendo um dia um pouco corrido, porque está sendo semana de enfermagem em vários lugares, então eu já peço desculpas de antemão pelo meu atraso, é que as coisas atrasam um pouquinho e eu demorei aqui para me localizar, mas será um prazer e eu espero que a gente converse um pouquinho hoje sobre o que a gente tem feito na enfermagem, o que a gente pensa pela enfermagem, e porque tudo é em prol da enfermagem, né, gente? Então, eu vou subir aqui uma apresentação, vou querer depois, se vocês estão vendo comigo. Está entrando. Está entrando, ela demora um pouquinho, porque Sim. tem... Ficou bom, gente? Sim, tudo certo. Então, tá bom. Então, eu vou começar aqui, por favor, participem, muito mais algumas reflexões para que a gente possa depois tá dando uma complementação e uma discussão para que a gente possa sempre melhorar no que a gente faz de melhor, que é fazer enfermagem. Tenho certeza disso. Bom, gente, então, quando a gente me propuseram para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre os desafios do profissional de enfermagem na contemporaneidade, a primeira coisa que me veio à cabeça é a gente pensar em que é que a gente pensa na enfermagem. E quando a gente fala disso, eu acho que o que vem na nossa cabeça é a qualificação. Então, assim, o que a gente busca é qualificar a assistência, que pressupõe acrescer aos tratamentos já instituídos estratégias de agir, né? Que agir é esse? O melhor agir possível, a melhor forma de fazer. A assistência prestada deve ter como foco a pessoa, seu grupo familiar, seu contexto de vida, enquanto elementos para a construção de uma estrutura física, mental e comportamental capaz de possibilitar ao aluno e profissional de saúde uma assistência integral. E aqui a gente vai falar muito mais da enfermagem, mas quando a gente fala de trabalho multiprofissional, ou a gente fala de trabalho de saúde, eu tenho que enxergar a importância de cada papel,
do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, porque a gente sabe que a integração, o cuidado tem que ser integral. Então, como é que a gente está pensando como é que eu estou pensando dessa assistência e como é que eu estou pensando na melhor assistência que eu posso prestar para esse paciente, para essa família, para essa comunidade? E aí é como nós precisamos melhorar e o que nós precisamos melhorar para que a gente possa caminhar para um cuidado com qualidade. E aí, uma das coisas que a gente pensa são propostas capazes de permitir o aprimoramento e atuação de estudantes e profissionais de enfermagem e de saúde, segundo os padrões de excelência exigidos pelas instituições de saúde, capazes de se destacarem no contexto profissional e social brasileiro, não só pela sua capacitação profissional, mas também pelo seu posicionamento moral, ético e humano. Eu acho que essa é uma busca muito grande das instituições e nossa como profissional, né? Hoje eu preciso ter competência e habilidade para o agir como profissão, como enfermeiro, mas eu também preciso ter um bom posicionamento, eu preciso ser ético, eu preciso olhar para o outro, enxergando quem ele é, e considerando todas as questões morais que envolvem esse cuidado. Então, quando a gente pensa hoje de como tornar esse profissional qualificado, a gente tem que pensar que a gente tem que propiciar momentos de aprimoramento e capacitação ou de formação que vise e que contemple esses aspectos. E aí a gente vai falar eu vou falar um pouco mais daquilo que tem sido minha vivência hoje, que é a parte de simulação. E a gente tem hoje, dentro do ensino ou do aprimoramento, metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem, com a utilização de alta tecnologia para o treinamento em situações de simulação realísticas, em cenários clínicos e comportamentais que reproduzem experiências da vida real. Eu não vou dizer que a simulação seja a única forma de aprimorar ou de ensinar, mas ela tem se mostrado como uma forma muito importante, considerando que a gente pode replicar situações da vida real. Então, tudo aquilo que aconteceu ou que acontece na instituição e que a coisa não aconteceu tão bem quanto eu gostaria, eu posso vir treinar. Ou, antes disso, eu posso capacitar uma equipe para atender esse cliente, essa família, antes dela atender, para que a gente se sinta mais segura. Eu acho que a situação de pandemia, a situação do Covid nos fez voltar muito para isso, né? A gente sabia que tinha que cuidar, nós tínhamos muitas dúvidas do que é que a gente tinha que fazer ou como a gente tinha que fazer, e principalmente a gente tinha muita dúvida do como eu fazia para não me contaminar, como é que eu fazia para cuidar desse paciente, mas sem colocar em risco a minha vida. Então, a gente precisa treinar sempre, e a gente conseguiu fazer vários treinamentos ajudando as equipes de linha de frente, que não foram poucas, e a gente sabe o quanto a enfermagem foi guerreira, está sendo guerreira ainda nesse momento, né? Temos brigado muito por isso, mas a enfermagem se mostrou muito presente e de uma forma muito boa perante esses pacientes, essas famílias, independente dos locais onde a gente estava prestando essa assistência. E aí a gente vai dizer um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da simulação, por acreditar que ela tem sido hoje uma forma que a gente tem utilizado. Ela está sendo utilizada no processo admissional desses profissionais, ela tem sido utilizada nos processos de promoção, então muitas vezes eu tenho um processo de promoção na instituição, a gente cria cenários para que a gente possa treinar não só habilidade técnica, mas comportamental, desse candidato a essa vaga. A gente tem utilizado muito no processo de formação, no processo de capacitação de habilidades, então a gente tem conseguido utilizar a simulação dentro desse processo.
Na visão de GABA, ela é uma estratégia educacional que amplia as experiências reais de situações clínicas por meio de cenários dirigidos que enfatizam os aspectos fundamentais do atendimento de uma maneira interativa. De uma maneira interativa, porque quem faz ou quem participa desse cenário são as pessoas que estão dentro daquele contexto. Então, é por isso que a gente tenta pensar a enfermagem nesse propósito, né? E por que a gente tem, então, utilizado bastante a simulação? Porque ela é uma metodologia com foco na segurança do paciente. Por que no foco da segurança? Porque quando eu treino, quando eu capacito, eu consigo pensar na melhor assistência possível que eu levo para esse paciente. Ela replica experiências da vida real e favorece um ambiente participativo de interatividade, porque é ele, aquele profissional que está vivenciando aquela situação, que vai viver aquilo. Por isso que cada profissional que vai participar da simulação, ele tem que desempenhar o papel que é dele. Então, se ele é técnico de enfermagem, ele vai fazer o papel de técnico de enfermagem. Se ele é enfermeiro, ele vai fazer de enfermeiro. Se é o médico. Se eu tiver numa simulação que usar um outro profissional que não seja ele, né, de formação, ele não pode ser avaliado nem contextualizado, ele deve ser treinado para desempenhar aquele papel. Então, vamos imaginar que dentro do cenário eu precise do médico para fazer um diagnóstico médico ou um procedimento invasivo que não é da enfermagem. Então, eu posso até realizar, mas eu tenho que ser capacitada para aquilo, e isso não pode ser considerado no processo de ensino-aprendizado, porque eu tenho que saber fazer bem aquilo que é da minha competência. Ela permite erros e pensamentos reflexivos em ambientes sem julgamentos. Então, na realidade, o que eu busco não é julgar aquela pessoa ou dizer para ela que ela não sabe fazer. A ideia é sempre fazer com que ele busque na sua memória aquilo que ele deveria fazer e ele realize. E se ele tiver dificuldade, a gente vai tentar trabalhar esses pontos para melhorar, mas não no sentido de menosprezar ou no sentido de dizer que ele não serve para aquele cargo. Ele permite o raciocínio, a tomada de decisão e as implementações de condutas, porque a partir do momento que eu crio um cenário e ele tem que desenvolver aquele cenário, ele vai ter que ter tomada de decisões, ele vai ter que pensar no raciocínio clínico, se for um caso clínico. E a simulação, ela é interdisciplinar, interpessoal e permite uma eficácia de trabalho em equipe. Então, esse é um ponto muito importante que a gente ainda discute. Nós já avançamos muito, eu não tenho dúvida disso, mas a gente ainda pode avançar muito. Então, não adianta só ter um médico qualificado ou um enfermeiro bem qualificado, eu preciso que a equipe esteja qualificada e entrosada para que a gente possa desenvolver o nosso papel enquanto profissional de saúde ou enquanto profissional de enfermagem. E aí a gente tem alguns pontos importantes que a gente pode considerar. Toda vez que eu vou criar uma simulação, é importante que ela seja o mais realístico possível, porque quando eu fico brincando de faz de conta, as pessoas não se envolvem dentro daquele cenário. Então, é muito importante que a gente crie um ambiente o mais próximo do real possível. É um ambiente que a gente pode errar, sem risco de prejudicar o paciente, porque nesse momento eu estou aprendendo, então eu posso errar mesmo. Eu tenho possibilidade de repetição se ele for um treinamento de habilidade. Então, até hoje, a gente diz muito isso é uma realidade quando a gente faz admissão nas instituições. A gente acredita que esse aluno ou que esse profissional já tem habilidade para uma determinada técnica, e ele ainda não tem. Então, na realidade, eu sei o que eu não sei, e eu preciso buscar o que eu não sei. Então, a simulação de habilidade, ela permite que eu treine quantas vezes eu for preciso. Eu posso precisar treinar 10 vezes uma punção venosa para me tornar um pouco com habilidade para isso. Já a Anne, se ela fizer 5 vezes, para ela já é suficiente. Então, cada um tem uma necessidade. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior. Quer dizer que naquela destreza eu preciso treinar. O que a gente não pode fazer e que a gente ainda encontra na realidade eu fiz uma vez, então eu já estou bom. Aí eu vou chegar na frente do paciente
e eu não tenho essa habilidade. E aí eu esqueço de verificar se se o ângulo, né? Eu esqueço de fazer uma determinada ação que faz parte daquele procedimento, e muitas vezes isso pode comprometer, né? Então, parece simples, mas não é. Se a gente falar de pressão arterial, que é algo que a gente pressupõe que todos saibam, muitas vezes, quando a gente encontra pessoas que estão trabalhando e que copiam ainda de um colega de um plantão anterior, porque não tem a habilidade disso, né? Então, parece distante o que a gente diz, mas quando a gente vai olhar isso na prática, ou quando a gente vai vivenciar isso, a gente vê que isso é muito mais frequente do que a gente gostaria. E é um eficiente método de aprendizagem, porque ele permite com que eu realize tudo aquilo que eu faço, eu tendo a não esquecer, né? E aí eu diria para vocês que errar é humano, e se existe um lugar onde se pode cometer erro, é no laboratório, é no centro, não importa o nome, mas é nesse lugar, e que a gente deveria ter a consciência de buscar aquilo que eu não sei, né? Quando a gente vai numa Olimpíadas, vamos lá falar da ginástica, que é algo tão detalhe, né? Que um salto errado, uma pisada errada, muitas vezes essas ginastas não desempenham aquilo que elas treinaram muito. Mas para elas chegarem nessa performance, não foi um dia de treinamento, né? Elas não foram somente um dia lá no centro de treinamento treinar. Elas tiveram que repetir muitas vezes cada ação, cada pedacinho daquilo que eles vão apresentar, para que aquilo se tornasse algo que a gente olhe, enche os olhos e a gente diga assim, nossa, que perfeição. E por que na saúde a gente também não pode pensar dessa forma, né? Na realidade, a gente deve pensar dessa forma. Eu tenho que cada vez mais me treinar, e quanto mais eu realizo, mais competente eu me torno naquela habilidade ou naquela técnica. Então, é a busca por esse aprendizado. Eu trabalho dentro de um centro de simulação e eu digo para vocês, ainda não é realidade alguém bater na porta e dizer assim, olha, Ariadne, vim aqui hoje treinar porque eu acho que eu não estou muito boa nisso, né? Se eu não busco ele por um treinamento que está marcado, que faz parte do grupo de treinamentos que são obrigatórios para ele realizar, ele não busca, né? Então, assim, a gente precisa pensar o quanto essa falta de busca ou esse comprometimento dos nossos... E, gente, eu não estou falando da enfermagem, não. Agora eu vou falar que é um geral, né? Nós estamos falando da enfermagem porque nós estamos na semana da enfermagem, mas isso é uma realidade. Então, a gente precisa buscar aquilo que não sabe, a gente precisa ser honesto. E aí eu digo que a simulação, ela permite várias coisas. Ela permite que eu observe primeiro, então no momento que alguém está demonstrando, eu vou observar. Ela me permite pensar, porque quando eu vou agir, eu tenho que pensar em como fazer. Eu tenho que fazer, então é o momento que eu vou lá fazer, e aí eu penso para fazer, e sentir e experienciar aquela situação. Então, é muito importante que a gente pense todos esses processos. E a gente tem que deixar uma coisa muito bem clara, que existe habilidades e existe a simulação de cenários. Habilidades são as estações que a gente faz, porque ele só pode realizar o cenário se ele tiver habilidade dentro daquilo que eu estou fazendo o cenário. Então, se eu estou falando de parada cardiorrespiratória, é um cenário que envolve esse atendimento de a equipe multiprofissional, do enfermeiro, do médico, do técnico, a técnica de RCP tem que estar muito bem treinada, porque senão o cenário não vai acontecer. E se ele acontecer, ele vai acontecer de forma errada. Então, se eu não tiver o braço posicionado, se eu não tiver sabendo a profundidade, o ritmo, eu não vou fazer isso de forma correta. Então, habilidades e estações são situações que eu treino, que eu repito quantas vezes forem necessárias para que eu adquira esse conhecimento. E o cenário é o momento que eu vou
na realidade, eu brinco que a gente vai fechar com chave de ouro aquilo que a gente treinou na habilidade. Ou seja, depois da habilidade, eu tenho que ter tomada de decisão, eu tenho que ter liderança, eu tenho que ter um momento de reflexão da ação que eu tenho que tomar dentro daquela situação que eu estou vivenciando. Então, elas são complementares, mas elas são estratégias distintas. Então, é bem diferente. Quando eu faço habilidades, muitas vezes eu tenho um roteiro, um checklist, que eu devo seguir, porque eu quero aprender da forma correta. Então, não adianta eu aprender a habilidade errada, eu vou aprender a partir de um checklist. Então, eu crio um checklist, ou a própria pessoa desenvolve o checklist, a gente valida, e aí a gente institui. Hoje, os nossos checklists nada mais são do que os protocolos institucionais que muitas vezes a gente institui. Então, para o atendimento disso, o protocolo é esse. Então, a gente precisa ter isso claro para que todo mundo consiga atuar de uma forma concisa, certo? Então, são distintas, mas elas se complementam. E aí, dentro disso, a gente sabe que a gente tem os OSCs, quem já não ouviu falar, então eu tenho várias habilidades que eu posso fazer como forma avaliativa, depois que ele já está capacitado, e eu tenho a simulação. O OSC, a gente fala que a gente faz um feedback, porque ele faz uma habilidade, e naquele momento eu faço o quê? Eu vou pontuar aquilo que ele acertou e aquilo que ele errou. E aí eu tenho uma avaliação da aprendizagem. Já na simulação, que são os casos clínicos, que são o trabalho em equipe, eu tenho o debriefing, que na realidade o instrutor, o nome que a gente for dar para isso, o enfermeiro, o professor, ele vai deixar esse cenário acontecer, um cenário curto, de 8, 10, 15 minutos no máximo, e depois a gente vai sentar para discutir o que aconteceu dentro desse cenário. Lembrando que aqui a gente chama de debriefing, porque nós vamos sentar em um círculo, nós vamos sentar todo mundo na mesma posição, e não é o professor ou não é a pessoa que está conduzindo que vai falar. Quem mais fala é o grupo que participou desse cenário. E aí a gente tem um aprendizado que é o que a gente imagina que, ao final, a gente feche o objetivo para que a gente desenvolva. Isso é que vai nos levar a pensar numa melhor tomada de decisão, na liderança que eu posso desenvolver mediante aqueles casos que a gente está passando na instituição, seja ela unidade básica de saúde, seja ela hospital, ou aonde é que a gente trabalha. Eu tenho diferentes cenários e eu vou criar os cenários a partir das minhas experiências reais. E a gente tem que pensar que quanto mais fidelidade tiver esse cenário, melhor é para esse aprendizado. Então, assim, essa simulação de alta fidelidade que a gente diz, eu posso até ter manequins de alta fidelidade, mas eu não preciso. A alta fidelidade aqui não é do manequim, é a alta fidelidade no sentido de deixar o cenário mais fiel possível. Então, se eu estiver numa OBS e eu tiver um paciente sendo atendido que vai vir tomar uma medicação que ele é alérgico a bezetacil e ele não sabe, eu vou criar um cenário mais próximo da realidade possível. Então, assim, o que eu preciso? De uma cadeira, de uma sala, e aí a gente vai ter, muitas vezes, uma pessoa podendo falar, e aí eu coloco um braço numa camisa. Então, eu criei a fidelidade desse cenário para que a gente pudesse realizar. Então, não dá para dizer que eu não faço simulação, porque eu não tenho manequins de alta fidelidade. Se eu tenho, muito bem, mas se eu não tenho, eu consigo desenvolver da mesma forma, eu consigo realizar esse treinamento. O que a gente precisa é tentar deixar o ambiente o mais fiel possível. Ele pode ser, quando eu penso em respiradores de alta fidelidade, com simuladores de respiração espontânea. O ambiente sempre deve ser o mais realístico possível. Então, se eu estou falando de atendimento na casa do cliente, eu vou pensar na casa dele. Se eu estiver falando de uma UTI, eu vou pensar numa UTI. Se eu estiver falando de uma unidade de internação, se eu estiver falando de um pré-hospitalar, eu estou falando da rua, né? Então, não importa onde. E sempre tem que ter um facilitador que vai balizar isso, que vai auxiliar nesse processo. E, ao fim do cenário, a gente tem que fazer o debriefing. Mais rico do que o cenário é a gente fazer esse debriefing. E o que isso hoje tem feito para
que a gente possa melhorar os nossos processos na enfermagem, né? Antes disso, só pensando, e a caracterização desse ambiente. Então, se eu estiver falando de algo como Covid, eu preciso de EPIs, de equipamentos. Se eu estiver falando de algo de lesão, eu posso usar simuladores e posso usar a mulagem, que é a maquiagem, para que a gente deixe isso no mais realista possível, né? Se eu pensar em medicamento, eu tenho que dar um tempo para a pessoa fazer esse medicamento e logo em seguida eu posso dar o feedback. Então, eu mesmo posso dar notícia, né? Olha, já melhorou, aí eu melhoro a respiração se ele fez correto, ou eu pioro se ele não fez, eu posso andar mediante isso. E o tempo é variável e dificilmente é inferior a 5 minutos, dependendo daquilo que a gente vai trabalhar naquele cenário. Então, o ambiente deve ser extremamente adequado para aquilo que eu quero. Gente, parece que não, mas quanto mais fiel for esse ambiente, mais as pessoas se envolvem, né? Então, esses são alguns recursos que a gente pode utilizar, ela está aí, então a gente pode usar em evento como esse aqui que a gente está fazendo, uma pessoa que estava assistindo, uma atividade ser o marido, então a gente consegue criar diferentes momentos, diferentes cenários, para que a gente possa fortalecer e facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem que pensar, então, que a gente tem que correr atrás de boas práticas, né? É isso que a gente quer, as boas práticas. Por isso a gente pensa que eu tenho que fazer um planejamento, então ele não nasce do nada, eu tenho que saber exatamente qual é o objetivo que eu tenho dentro daquele treinamento, qual é a estrutura ou formato que eu imagino que eu preciso para desenvolver aquilo, pensar no realismo que eu preciso, o papel do facilitador e a importância dele. Eu tenho que ter o pré-debriefing, ou seja, quando eu desenho um cenário, eu tenho que mostrar o que vai ser usado. De repente, eu estou falando de uma cama que essa pessoa nunca manuseou, isso não vai dar certo se ele não souber manusear, o cenário para por ali. Então, eu faço o pré-debriefing, aí eu faço um debriefing, e aí, no final, a gente faz uma avaliação desse processo, para a gente ver o conteúdo prévio, e assim a gente vai fazendo sempre. Eu sempre tenho que fazer um piloto antes de realizar um cenário, porque parece incrível. Tudo parece certo, mas a hora que a gente vai testar esse piloto, a gente vai ver que esqueceu alguma coisa. E muitas vezes esse detalhe pode pôr esse cenário por baixo. Vou falar uma bobagem bem grande. Eu estou fazendo um cenário de PCR, mas eu esqueci de pôr pulseira de identificação nesse manequim. A pessoa que entra para fazer o cenário, ela tem uma venda no olho, ela não tem ideia do que vai acontecer lá dentro, nem se é técnica, nem se é comportamental. Então, se de repente ela depara com um paciente sem pulseira, ela pode achar que o cenário é para ver se esse paciente é uma pegadinha no sentido, não tem pulseira, vamos começar por aqui. E aí o cenário não anda. Então, por isso a verificação e o piloto, eles nos fazem observar se a gente esqueceu algum dado importante. E lembrando que a gente tem trabalhado muito com isso, a gente sabe que o Instituto, né, de Medicina tem colocado e apontou esse livro que Errar é Humano, e ele tem, desde 2000, mostrado a importância dos eventos adversos que a gente ainda encontra nas instituições hospitalares. Eu estou falando hospitalares aqui, mas a gente está falando de qualquer um. Então, a gente tem melhorado muito com a utilização de protocolos, né? Então, a gente fala todo dia para todo mundo. Chegou no quarto, pergunta o nome do paciente completo, confere outro dado, e parece que a gente ainda continua tendo erros em algumas situações. Melhoramos? Muitíssimo, mas a gente ainda precisa melhorar. É inegável ainda a necessidade de modelos para melhorar a nossa assistência. Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso e temos que voltar a nossa atenção para isso. E, para isso, nós precisamos ser agentes inovadores e transformadores da realidade.
né? E precisamos estar inseridos no mercado de trabalho de forma que as pessoas nos enxerguem e que a gente tenha a responsabilidade do melhor cuidado possível, ou do cuidado com qualidade e segurança. Para isso, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter habilidade, ou seja, nós precisamos ter competência profissional para que a gente possa exercer isso com qualidade. E aí eu digo para vocês que a atuação da enfermeira, entenda-se aqui que todos os homens estão incluídos nessa enfermeira, né? Deve ser pautado no aprimoramento da dinâmica de gestão e na qualificação dos processos do cuidar. Eu acho que o que a gente tem buscado muito hoje é a qualificação desse processo de cuidar, né? E como é que eu busco a qualificação do processo de cuidar? Na proposição de projetos de intervenções fundados no reconhecimento de diferentes demandas e sustentadas por evidências científicas. Então, a gente tem que estar constantemente buscando a melhor forma de cuidar daquele paciente, daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela família. Esse é o nosso propósito, é para isso que nós estudamos e é a evidência científica que vai sustentar a enfermagem como profissão que está aí para desenvolver o cuidado com o ser humano. E aí a gente pensa que a melhor forma da gente pensar nisso é pensando na formação e capacitação desses profissionais. Então, quanto mais eu investir nesse processo de formação e de capacitação, melhor eu faço. Então, eu posso usar body paint, né? Então, assim, eu tenho várias técnicas que a gente pode, mas eu tenho que deixar o maior realismo possível para que a gente pense na melhor forma que eu tenho de cuidar do outro. Então, a gente tem aí um monte de recursos, né? Então, desde habilidades simples, como desengasgo, então eu vou trabalhar, mas não adianta eu falar, eu tenho que capacitar essas pessoas. Eu falo isso todo dia. Aqui a gente ainda não trabalha muito com prevenção, né? Eu falo que o sonho de consumo é que dentro das escolas a gente já tivesse os cursos, tanto para os professores, como as crianças tivessem o preparo para os primeiros socorros. E a gente sabe que isso não é uma realidade aqui no Brasil, mas é algo que a gente deveria trabalhar. Então, assim, eu perguntaria com toda clareza, se alguém engasgar da sua família ou alguém engasgar, eu tenho tranquilidade de saber se eu sei a técnica correta de como fazer esse procedimento, né? Então, assim, são coisas simples, mas que nós, como profissionais, né, enfermeiros, não podemos não saber essas técnicas simples. Então, é o quanto eu realmente sei aquilo que eu deveria saber. Até as técnicas mais complexas, que é o atendimento de uma parada. Então, assim, eu tenho técnicas simples e técnicas avançadas, e isso são treinamentos, são capacitações, são revisões. Então, eu posso pôr o treinamento peer-to-peer, que é um com o outro, ele vai treinar, ele vai fazer, isso pode ser na unidade, isso pode ser lá no centro de treinamento, mas eu preciso treinar. Eu tenho que pensar no treinamento em equipe, então, assim, do adulto, da criança, não importa, mas dependendo da minha área de atuação, eu tenho que correr atrás desses processos de treinamento e capacitação, né? A parte comportamental, o quanto ela é fundamental, o quanto a gente já melhorou, o quanto as pessoas hoje estão entendendo que a briga não é com eles, né? Eu brinco sempre que tem alguns setores que diz assim, mas eu só atendo o telefone, o povo só briga comigo, eu faço agendamento cirúrgico, todo médico quer o mesmo horário, toda a secretária que liga aqui quer o mesmo horário de agendamento, e aí é comigo. E, na realidade, não é com você, é que você exerce esse papel e é você que está lá na função de dizer, essa sala já está ocupada, esse horário já está ocupado. Então, a gente tem que entender, gente, que a gente tem que voltar inclusive para capacitação, pensando no desenvolvimento desse profissional e no respaldo que ele também precisa entender, que não é com ele, porque muitas vezes a gente acaba dizendo assim, realmente eu estou estressado, né? Então,
é difícil, mas os treinamentos de capacitação, eles são extremamente importantes, inclusive para dar suporte emocional para esses profissionais que trabalham no dia a dia. E eu diria para vocês que os treinamentos, a gente tem usado muito os treinamentos pensando nos técnicos e nos comportamentais, né? Então não importa, e os dois são de suma importância, eu tenho que prepará-los para as duas situações, e eu tenho que pensar em que local que eu posso desenvolver. Ele pode ser no centro de simulação, no laboratório, ele pode ser externo, como ele pode ser na rua, ele pode ser numa escola, e ele também pode ser in situ, que é o treinamento dentro do local de trabalho dele, né? É importante que a gente pense nessa forma, ela tem se colocado como uma forma importante, inclusive para que a gente melhore o desempenho da unidade. Quando a gente faz um treinamento, sei lá, numa porta de pronto-socorro, muitas vezes a gente consegue perceber que o carrinho de emergência não está guardado no melhor lugar, porque ele está muito distante, e que se ele ficasse ali naquele local, talvez facilitaria. Então, muitas vezes eu consigo melhorar a unidade a partir desse treinamento in situ, né? Agora, treinamento in situ também tem uma desvantagem. Eu preparo o treinamento, tudo vai acontecer, de repente andar enche, eu não consigo, então é um treinamento que muitas vezes eu preciso remanejá-lo, mas ele é muito importante porque ele vai trabalhar exatamente com os materiais do dia a dia dele. Então, até os materiais são os materiais que ele vai enfrentar no seu dia a dia, mas ele é uma forma hoje que a gente tem utilizado muito. E aí a gente falou, e acho que não dá para a gente esquecer isso, o quanto a gente trabalhou na capacitação dos profissionais na pandemia do Covid-19, né? Todas as instituições se viram enlouquecidos da noite para o dia, aquilo que eu treinava com um treinamento com 20 pessoas, tiveram que passar a ser treinamento de 4, 5, porque eu não podia aglomerar. Aquela sala que era fechada, a gente não podia usar porque eu não era arejada. Eu tinha que fazer treinamentos curtos, mais curtos ainda do que a gente fazia no dia a dia. A gente tinha que fazer a higienização dos manequins. Então, foi um trabalho enorme. A gente aprendeu a gravar algumas técnicas, alguns cenários para que a gente pudesse socializar com os nossos colegas, porque a gente precisou, num tempo muito curto, capacitar profissionais. Eu acho que a maior capacitação foi para profissionais de terapia intensiva. Então, a gente tinha enfermeiro, mas que não era de terapia intensiva, eu tinha fisioterapeuta, médico, que não eram dessas áreas e que precisaram ir para essas áreas porque era a maior necessidade de todo mundo. Além de capacitá-los para o trabalho em áreas que eles não eram do seu dia a dia ou da sua frequência, a gente ainda teve que capacitá-los por uma questão de proteção individual de cada um, né? Então, assim, é isso. Isso faz com que a gente enfrente os determinados momentos. E eu falo que essa pandemia foi um grande desafio para todos nós. Quem trabalhou com capacitação e treinamento e linha de frente sabe o quanto foi sofrido, né? Então, é uma questão da gente pensar nas melhores formas da gente fazer isso. E aí a gente vai adequando esses ambientes para que a gente possa possibilitar isso. E lembrando que tudo isso que a gente busca, né, sempre essa capacitação, esse treinamento, é para a gente ser competente. E ser competente em uma determinada profissão não implica apenas em possuir um vasto conhecimento. É preciso saber utilizar, integrar, mobilizar esses conhecimentos diante de uma situação real de ação. E acho que é isso que a gente busca sempre, né? Então, assim, diante daquilo que eu estou vivendo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar esse conhecimento? Como é que eu vou integrar? Como é que eu vou agir para cuidar do outro da melhor forma possível? A gente tem avançado muito, mesmo na formação, quanto na capacitação, né? A gente hoje já tem alguns protocolos que funcionam muito bem nas instituições, de tanto a gente treinar, capacitar e da gente rever frequentemente esses treinamentos, e é isso que nos tornam mais competentes para o agir do dia a dia nosso. Mas a gente ainda pode melhorar bastante também, né? E lembrando que
cuidar é mais que um ato, é uma atitude, né? E é isso que a gente faz. Atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade, conhecimento e envolvimento afetivo. Inclusive, a gente conseguiu aprender muito com esse momento de pandemia, falando do envolvimento afetivo, já que os pacientes não podiam entrar no hospital, desculpa, os acompanhantes não podiam entrar no hospital, várias formas foram descobertas por profissionais de enfermagem, vários contatos, para a gente poder mostrar a importância disso. E a gente tem que lembrar que quando você toca alguém, nunca toca só um corpo. Que quando você toca uma pessoa, você toca a memória de sua existência. E quando você toca um corpo, lembre-se que você toca um tempo. E é isso mesmo, né? Quando eu cuido de alguém que ele tem um corpo que é dele, que ele tem raízes que são deles, que ele tem necessidades que são dele, ele tem medos que são dele, e que a gente tem que pedir permissão e a gente tem que cuidar da melhor forma possível. Esse é o nosso grande papel enquanto profissional de enfermagem. Lembrando que a simulação, então, ela tem que envolver a parte interprofissional, porque ela envolve a equipe assistencial, a equipe administrativa, a equipe de apoio, terceiros que precisam estarem engajados dentro desse processo, né? E aí a gente diz que para várias ações que eu tenho que fazer na enfermagem, eu preciso capacitar, porque o outro não é obrigado a aprender ou saber disso se eu não envolvo ele dentro daquele processo. Os processos são complexos, né? E aí a gente fala da simulação in situ como um trabalho que hoje a gente tem desenvolvido muito para melhorar processos internos até das unidades. E lembrando que eu acho que o nosso maior comprometimento para melhorar nossas condições de trabalho é buscar sempre conhecimento e informação, rever sempre as nossas atitudes e hábitos, né? Então, assim, não cabe mais, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Eu tenho que buscar sempre ações e procedimentos para o meu dia a dia, aquilo que faz parte da minha rotina, e quais são as ações e procedimentos que cabem para aquilo e qual é a melhor forma de eu fazer aquilo. E eu tenho que lembrar também que eu tenho que influenciar outras pessoas através de meus exemplos, né? A gente sabe muito disso, porque tem gente que entra bonitinho e sempre a gente acaba pedindo as coisas sempre para a mesma pessoa, porque é ela que desenvolve tudo certinho, e os outros acabam dizendo assim, eu não vou fazer mais assim porque o outro faz e nada acontece. Então, a gente tem que buscar os bons exemplos, estimular esses bons exemplos para que a gente perpetue isso, porque hoje o que a gente busca, né? Hoje não, sempre a gente buscou, mas o que a gente tem cada dia mais corrido atrás são de comportamentos proativos, que não esperam, que vão lá, que façam, e para isso eu preciso ter conhecimento, competência, preciso ter habilidade para desenvolver isso. Né? Lembrando que a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Isso é Paulo Freire, né? E eu digo para você que com talento ganhamos partida, mas com trabalho em equipe e inteligência ganhamos campeonato. Já disse Michael Jordan, né? Então, de verdade, é importantíssimo que a gente pense nesse trabalho. Gente, trouxe aqui uma discussão e fico aqui aberto para o que a gente precisar. Espero ter atendido o que vocês me pediram. Vou deixar aqui, gente. Muito obrigada, doutora Ariadne, pela sua apresentação. Um conteúdo muito rico aí para a gente. Com certeza, agora, as nossas participantes da mesa redonda vão conseguir fazer uma bela discussão aí sobre o tema e sobre tudo que a senhora trouxe para a nossa reflexão. E você que está assistindo também deve participar, é só usar o chat para enviar suas contribuições. Eu vou fazer uma pergunta aí para o pessoal que está participando à distância. Na sua opinião, você é profissional de saúde, qual é o maior desafio do profissional de enfermagem hoje? E as respostas a gente vai colocar aqui junto à mesa redonda para a discussão.
tá bom? Então, manda aí no chat a sua contribuição. Agora eu vou chamar para a nossa conversa a Fernanda, a Tatiane e a Marisa. Bom, agora a palavra está com vocês. Quem estejam à vontade. Posso falar? Por favor. Pode. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite, por eu estar aqui hoje participando da mesa. Parabéns à doutora Ariadne, que fez uma palestra com bastante maestria. Foi um conteúdo bastante rico. E para a gente continuar mesmo, falar um pouquinho, né, da contemporaneidade na enfermagem e os nossos desafios diários, eu acredito que com os anos, né, com o passar dos anos, a gente vem passando por grandes e profundas transformações. E a gente vê que muitas dessas transformações, elas trouxeram alguns benefícios para nós, né, da enfermagem, não só enfermeiros, como auxiliares, técnicos, né, e trouxe muitos benefícios, tanto na parte de autonomia, né, que antes tinham muitos procedimentos que eram designados por algumas áreas, e hoje nós já conquistamos esses procedimentos, então eu acredito que isso nos deu mais autonomia também, né, mais confiança. A enfermagem também, com o tempo, vem oferecendo cargos diferenciados, né, o que gera muito mais visibilidade, né, tanto nas redes sociais, nas mídias, televisão, e tudo isso trouxe melhores condições de trabalho para a gente, né, proporcionando horários diferenciados, cargos diferenciados, setores diferenciados que antes eram habitados ou, né, ocupados por outros profissionais, e isso tem trazido bastante notoriedade para a gente, para a nossa profissão. E o que eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouquinho é perguntar para a doutora Ariadne como que você enxerga, né, esse link dessa tecnologia, dessa rede social, dessa mídia, como que você linka isso com a enfermagem nos impactos, tanto positivo quanto negativo, né? A gente vê, né, conforme eu falei, a gente vem passando por grandes mudanças, né, muitos avanços, mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessas tecnologias que trouxe esses benefícios para nós, né? A gente ficou muito mais exposto, muito mais visível, mas a gente sabe que tem muito impacto, tanto positivo quanto negativo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses impactos. Ok, veja se eu estou compreendendo, tá, Marisa? Por isso, fique à vontade de intervir aí. Na realidade, eu acho que a gente hoje conquistou coisas e cargos e posições que a gente não tinha, né? E isso também é um desempenho da enfermagem como um todo. Então, eu acredito que quando eu tenho competência, quando eu tenho notório de uma determinada área, com certeza eu consigo vários cargos, né? O que a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala na parte da tecnologia eu tenho coisas que ela vem e a gente acredita que ela esteja bem e nem sempre a gente tem um conteúdo adequado, então eu também tenho que saber aonde eu estou lendo, aonde eu estou me informando para que eu possa crescer e me desenvolver, porque nem tudo que eu vejo é real, né? Então a gente sabe de coisas muito fake, coisas que pouco acrescentam, mas eu não tenho dúvida que a tecnologia ela veio para nos ajudar em várias coisas. Hoje a gente tem telemedicina, eu tenho até teleconsulta, né, gente? Que a gente hoje é capaz de fazer e com maestria, se eu tiver o conhecimento, eu tenho como fazer essa ação. Então, eu não tenho dúvida que ela veio agregar muito. A gente só precisa tomar cuidado com alguns meios que possam, muitas vezes, não ser tão fiéis e atrapalhar bastante também, né? Aquilo que a gente vem tentando crescer, eu sempre digo, parece que a gente dá 10 passos para frente e daqui a pouco começa a dar 5 para trás, e isso nos deixa, assim, com uma agonia muito grande. Mas eu acho que a gente tem aí crescido bastante, eu acho que a gente precisa crescer politicamente, eu acho que é uma parte que a gente precisa crescer, porque eu só consigo passar essa PL agora, eu acho que foi assim, um grande avanço que a gente conseguiu, ainda não estamos com ela pronta, né? Precisamos do veto, mas quanto mais representantes
de enfermagem estiverem lá dentro, melhor vai ser para que a gente consiga conquistar espaços, que é lógico, cada um vai defender o seu, né, gente? A gente tem aí algumas pessoas nos ajudando, mas que são pontos importantes dentro do nosso processo. Mas a gente precisa, sim, acreditar, a enfermagem precisa acreditar na enfermagem. Né? Eu não é só o outro que é bom, não, eu tenho vários enfermeiros que são capazes de tanta coisas e que são extremamente capazes para desenvolver ou estar em cargos que poderiam sobressair a enfermagem ainda mais do que ela é hoje. Então, a gente precisa acreditar e colocar esses nossos colegas lá dentro para que eles nos representem. Então, eu não sei se eu respondi, Marisa, se era isso, mas, na realidade, a gente tem a tecnologia hoje como um grande aliado e a gente vê coisas muito importantes, mas também tem que olhar algumas coisas com muita cautela, né, gente? Bom, meninas, bom dia. Obrigada, Quero pegar o gancho. É isso. Bom dia, de licença Bom aqui dia. para pegar esse gancho e, primeiramente, agradecer à professora Ariadne, desejar aí um feliz Dia da Enfermagem para todos nós, né? Estamos aí nessa semana bonita, comemorando. E pegando aqui, continuando esse assunto, dizer que o SECONSE já tem essa característica de usar, né, as qualidades, as habilidades dos enfermeiros em diversas áreas, né? Isso é muito bacana da gente enaltecer. Então, nós temos enfermeiros, gerente técnico na corporação, né, cuidando aí das áreas multidisciplinares, temos enfermeiros nas áreas de suprimentos, né, na nossa corporação também. Então, além da própria questão da assistência direta, né, enfermeiros fazendo gestão aí de serviço de higienização com maestria, isso é muito legal, né? E aí, assim, queria deixar aqui uma pergunta para a professora, que a gente sabe que, historicamente, a enfermagem é responsável pela gestão do cuidado, né? Quais habilidades nós devemos desenvolver para que possamos ser cada vez mais reconhecidos, né, pela nossa característica principal, que é a ciência do cuidar. E se essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas também pela simulação realística, se isso acontece hoje. Oi, gente. Obrigada, Fernanda. Olha, eu não tenho dúvida que eu consigo, né? Porque habilidades são desenvolvidas, né, gente? A gente não nasce sabendo, e quanto mais eu realizo, melhor eu sou. E hoje eu tenho que dizer que o enfermeiro ele tem o papel de gestor, e esse papel de gestor, como liderança, comunicação, trabalho em equipe, eu tenho como desenvolver isso no momento que eu crio um cenário, no momento que eu crio uma situação para que a gente possa sair, né? Todo mundo lembra a primeira vez que deve ter ido falar com um paciente ou com um familiar. Não sou eu que dou notícias de coisas ruins, mas eu tenho que conversar com ele muitas vezes sobre essa situação. Né? E a primeira vez foi tão difícil, a segunda tão difícil, e quanto mais eu me desenvolvo, e quanto mais eu participo desses processos, melhor eu vou ficando, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque isso é fundamental para a nossa formação. Então, assim, eu sei que eu tenho que manter uma distância, eu sei que eu tenho que olhar no olho, eu sei que eu tenho que sentar na mesma altura, porque isso é fundamental para ele sentir que eu estou perto dele, para que eu realize aquela orientação, né? Muitas vezes eu sei que ele vai chorar, eu tenho que ter uma distância, porque ele pode vir como uma forma de agressão, não no sentido dele querer me bater, mas como uma defesa, e eu também tenho que estar preparado. E isso é treino, né, gente? Eu não tenho como nascer sabendo isso. Eu não nasci gestora, então a gente brinca isso. Eu não cuidei nunca de nada e, de repente, vou ser gestora. E a gente começa a ter outros cargos. E isso, a gente vai sempre em busca. Então, assim, tanto treinamento teórico são importantes, alguns cursos teóricos são importantes, como a simulação de cenários fazem total diferença quando a gente quer melhorar esses processos. Então, eu não tenho dúvida que são importantes. Ela não é a única, porque eu tenho outras formas também de treinamento e capacitação que são extremamente importantes e que complementam. Mas ela tem se mostrado quando eu coloco ele numa situação que ele vai viver lá na prática diária dele e eu já o preparo para isso. Então, assim,
se você tivesse nessa situação, como é que você reagiria? E, gente, a nossa conquista está diretamente relacionada com a nossa competência. Se eu for capaz de, ninguém vai me tirar aquilo, né? Talvez alguém venha e diga assim, não, primeiro vou pôr esse fulano aqui, que eu conheço ele. A gente sabe que isso é realidade, né? Mas o nosso conhecimento, ele é ímpar. Se ele não servir ali, ele vai servir em outro lugar, viu, gente? A gente não pode esquecer disso. E vocês que estão aí nessa área do serviço público, gente, eu acho que a gente vai longe, muito longe. Eu digo sempre, se você der alguma coisa para uma enfermeira, e essa enfermeira não souber o que é aquilo, mas ela for comprometida, ela vai te entregar, ela vai atrás, ela move o mundo e aquilo chega na sua mão. Se ela não for comprometida, se ela não quiser nada, você já manda embora mesmo, porque daí não vai dar certo nunca. Mas eu digo sempre, nós somos muito treinados na nossa formação a responder muito e correr atrás daquilo que não é o que você falou. Eu tenho hoje enfermeiros em cargos que não têm diretamente nada relacionado, em compras, na equipe de hotelaria, de higiene, porque a gente consegue entender esse processo como um todo, né? Porque a gente tem a visão, a gente tem a gestão, e isso nos capacita para estar aonde quisermos, né? Para fazer enfermagem da melhor forma possível, e se não for enfermagem diretamente, ela vai estar linkada com a enfermagem de alguma forma. Eu também não tenho dúvida nenhuma disso. É isso, Fê? Isso mesmo, muito obrigada, professora. É isso. Bom dia, professora. Bom dia, Tati. Parabéns pela excelente elucidação do assunto, né? A simulação realística, muito importante para o desenvolvimento da equipe multidisciplinar, né, como um todo. A fala que a senhora apresentou durante a palestra foi que nós devemos pensar o quanto sei, o que deveria fazer, né? E aí, partindo desse pressuposto, o que a gente deve esperar do profissional recém-graduado, que acaba de sair, né, da graduação, onde é focado com grande maestria também a questão do cuidado em si, da parte terapêutica, da fisiologia, mas o que a gente deve esperar desse profissional em relação às competências comportamentais, que, de acordo com alguns estudos, né, também ainda são pouco trabalhadas na própria graduação. É uma carência que as grades curriculares ainda apresentam. Então, o que a gente deve esperar desses profissionais? Olha, é uma boa pergunta. Eu digo que hoje a maior dificuldade nossa não é a técnica, né? É a comportamental. A maioria das vezes, quando a gente tem dentro de uma instituição privada o desligamento, é lógico que eu tenho diferentes situações, né? Tenho financeira, esse funcionário já se tornou mais caro, enfim. Mas uma das coisas que mais aponta hoje é para o comportamental. Muitas vezes a gente tenta, aí você tira ele de um setor, você põe para outro, para ver se ele ainda dá certo naquele outro setor, né? E aí você vai vendo que algumas pessoas a gente até consegue dizer, não, ele não foi feito para isso, eu mudo, e algumas vezes não serve. Mas algumas vezes a gente não consegue nem trabalhar. Mas é algo que a gente tem, assim, enfrentado com muita frequência. E eu imagino que no dia a dia de vocês isso deve ter uma reflexão muito importante e séria, né? Gente, eu vou dizer agora, até como formadora, eu estou agora no desafio de começar uma nova graduação, né? Fazia tempo e eu tinha ido só para a área de educação em serviço e tinha ficado um pouco fora da formação de enfermeiros. E quando eu voltei agora, o que mais está me preocupando é como tornar esses jovens que chegam emocionalmente capacitados para. Quando você aperta um pouquinho, aí ele já adoece, ele tem síndrome do pânico, ele não aparece, ele não... E eu estou falando da formação, tá? Então, assim, ele nem chegou no processo de trabalho. E aí, dentro da própria universidade, você fala assim, bom, então ele é maior de idade, eu não posso chamar a mãe, né, porque ele é maior de idade. Dentro da universidade eu tenho uma psicopedagoga que pode me ajudar para eu poder encaminhar, como é que eu vou fazer com esse aluno, né? E cada vez mais a gente está tendo
alunos com dificuldades emocionais para que a gente comece a lidar com ele. E eu estou reaprendendo, estou falando para vocês com toda certeza, reaprendendo, porque tem hora que você fala assim, não, vamos puxar. Aí você puxa um pouco mais, você está vendo que aí você perde um aqui, você perde outro ali, e aí o resgatar. Então, assim, eu estou dizendo que eu estou reaprendendo a lidar com isso, e não tem sido uma situação fácil, tá? Não tem sido. Quando eu penso isso na área de vocês, que aí já é um profissional que está lá dentro, que está chegando, ou ele é recém-formado, ou ele já está trabalhando com você há algum tempo, realmente a gente precisa ter um apoio maior hoje, porque a gente não está conseguindo, gente, muitas vezes, transformar. E eu tenho a dificuldade hoje, com toda clareza, eu estou falando isso para você, Tatiane, de ainda não ser discriminatória, entendeu? Porque as pessoas têm o direito, a gente tem que aprender a lidar com isso, e vou te dizer assim, não estou me sentindo preparada para lidar com isso. Estou procurando ajuda para que eu possa me sentir mais segura para poder atuar com essa geração que está chegando, com esses jovens que estão aí e que a gente precisa trabalhar. A gente tem até feito alguns projetos comportamentais, no sentido de tentar trabalhar, trazer ele para cá, mas ainda não sei te dar essa resposta, de verdade eu não sei. E eu não tenho dúvida, porque quando eu penso na capacitação que eu desenvolvo dentro do hospital, a gente também enfrenta essa problemática com esse profissional que está chegando e com esse profissional que está lá. Ele está adoecendo mais, né, por estresse, por problemas emocionais, por síndromes de pânico, e tem nos dificultado muito mais dar esse respaldo para ele e incorporar ele dentro daquilo que a gente precisa. Então, eu não sei te dar essa resposta. Eu sei que a gente pode fortalecer, conseguindo dando apoio para eles, é isso que a gente tem tentado, então, orientar que ele busque alguém, que ele possa conversar mais, que ele possa discutir isso, e a gente tem dado alguns treinamentos que envolvam um pouco mais essa parte para tentar capacitá-los. Mas eu estou dizendo para você com toda certeza, nós estamos bem longe de estar assim, atingindo uma gama bem pequena ainda desses profissionais. Eu acho que a gente tem um caminho enorme para percorrer sobre isso, viu? Obrigada. Infelizmente, no meu ponto de vista. Não é? Eu não sei como você tem vivido isso. Né? É muito delicado. Nós observamos muito isso aqui no ambulatório, nós atuamos no ambulatório. Então, é um atendimento, é uma demanda que segue um fluxo, são cirurgias programadas. Então, de repente, mudar o contexto e ter que contratar colaboradores para atender a linha de frente, que foi o nosso caso, foi um grande desafio, principalmente, claro, teve a questão da competência mesmo técnica, porque ninguém sabia lidar com a Covid, verdadeiramente, mas também, eu acho que o nosso maior desafio foi a competência comportamental. Foi muito difícil. Essa fala da senhora, de pegar o colaborador e mudar de setor para ver se aqui melhora. Nossa, eu e as colegas, nós fizemos muito isso. Então, nós sentimos na pele, é uma fragilidade real. Muito obrigada. E é de uma geração, né, gente? É uma fragilidade mesmo, e eu acho que a pandemia deixou as pessoas com uma outra visão de mundo, de tudo. Então, a fragilidade hoje é uma fragilidade geral, né? A Adriele, no chat, está concordando aí com a doutora Ariadne, né? Sobre o desafio que é realmente colocar essa nova geração de volta. Ela usa o termo de volta às raízes. É verdade.
Né, gente? Acho que até para nós, as pessoas ainda estão inseguras, a gente não sabe ao certo se eu posso ou não posso mesmo fazer isso, põe máscara, tira máscara, vai, não vai, né? E assim, é um contexto que, é lógico, é de cada um, mas eu tenho que buscar um embasamento para as coisas que a gente acredita, é o que eu estou falando. A gente não chegou aqui se não fosse as vacinas, né? Assim, para a gente estar aqui, existe uma ciência embasando isso, e a gente chegou a estar hoje no momento que nós estamos, porque nós acreditamos, nós nos imunizamos, e isso não impediu que alguns de nós tivéssemos Covid, mas a gente buscou e tem ido atrás. Mas é algo que mexeu com todo mundo. Bom, eu sou faladeira, né, gente? Essa é uma característica minha, vou aqui entrar, né? A professora estava falando, a Tatiane também, e eu fui olhando aqui o nosso material, né, que a gente levantou as soft skills da enfermagem, e aí não sei se vai dar para ver, mas a gente está distribuindo aí o nosso materialzinho com algumas delas, e eu acho que a gente pode se apropriar delas nessa questão com os nossos colaboradores, né? E aí a gente fala aqui bastante, a gente fala que uma delas é a empatia, né? Uma dessas soft skills, a empatia, a própria liderança, o gerenciamento. Então, vamos ter que gerenciar esse tipo de situação que nós não estamos realmente muito acostumados, é uma novidade, né? Buscar o conhecimento, acho que fica até uma provocação aí para que se desenvolvam estudos, né, a respeito desse perfil, dessa característica aí dos profissionais nessa contemporaneidade agora, para que possamos lançar mão de, quem sabe, novas teorias de administração aí na enfermagem ou na gestão, para que possamos lidar com isso, né? O dinamismo, o planejamento, então tem algumas coisas aqui que nós mesmos, sem pensar nessa rica discussão de hoje, traçamos e determinamos aqui para a confecção desse material, que faz parte do nosso dia a dia, né? Uma coisa muito importante que eu acho que também nos ajuda é uma cultura de segurança, de uma cultura justa implementada, né, nas instituições. O doutor Sérgio falou conosco no final de abril, né, sobre o mestrado dele, sobre essa questão da cultura de segurança, a gestão de pessoas, né, o enfermeiro, ele é um grande gestor de pessoas, né, e eu acho que isso tudo pode nos ajudar, boas técnicas de feedback, né, e gerar um propósito comum, compartilhado, né, que todos sempre lembrem qual que é o nosso objetivo maior, que é aquele paciente que está ali, né, então, assim, nesse contexto, professora Ariadne, quais as competências ou as habilidades que nós, enfermeiros, e a nossa equipe de auxiliares e técnicos em enfermagem precisariam desenvolver para que consigam ter, olha só a palavra que eu escolhi aqui, sinergia neste atendimento entre as relações interprofissionais para que chegue o melhor cuidado, um cuidado de excelência para o nosso paciente. Gente, na realidade, acho que a palavra é sempre essa, né? A gente vai sempre buscar as habilidades técnicas, porque senão eu não consigo, se eu não tiver habilidades técnicas muito bem desenvolvidas, né, esteja capacitado para isso, eu já vou falhar com esse meu paciente, mas fora isso eu tenho que ter a habilidade de trabalho em equipe, a habilidade de interação com o outro, de comunicação. Gente, como a comunicação é difícil, hein? Vamos falar a verdade? Eu falo que o maior problema das instituições é comunicação. Um fala uma coisa, outro entende outra, um escreve uma coisa, outro entende outra. Eu falo que é a coisa mais comum. Quem de nós um dia já não pensou, a hora que estava escrevendo um WhatsApp para alguém, né, que a gente conhece, e fala assim, deixa eu ler direito, para ver se não tem nada, porque a hora que bate lá, a pessoa nem leu, já vem aquele bombardeio de coisa, você não sabe... E na realidade, eu não queria dizer nada daquilo, eu imaginei. Então, a gente sabe até para quem escreve, não é? Algumas vezes, para alguma pessoa, eu posso ser bem sucinta na forma de escrever, que eu sei que não vai ter problema. Na outra, mesmo contando um tratado, usando as melhores palavras que eu sei, eu ainda esbarro em problemas de comunicação. Então, a comunicação, ela se torna imprescindível, né? O fato de eu olhar para o outro, enxergar o outro, né? Então, a habilidade de trabalhar com o outro, de somar, porque, gente, a gente não pode dividir, a gente não pode achar
que eu faço bem, o outro, né, vou entregar o plantão de qualquer jeito para o meu colega, e ele que siga aí, se deu certo, ótimo, se não deu. Então, assim, essas relações, elas têm que se fortalecer, e eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser ético, eu tenho que ser responsável, né? Então, eu não posso achar que eu não posso ser responsável. Acabei, estou lá cuidando do meu paciente, estou vendo que ele está caindo da cama, estou passando, mas não é meu, eu não vou lá, né? Então, essa interação, essa ligação é que eu acho que é mais importante. Agora, a enfermagem precisa aprender a trabalhar com a enfermagem, né? A gente tem muito assim, minha chefe, ou meu não sei o quê, e aí eu tenho mais relação, não que eu não deva ter, não é isso que eu estou dizendo, com o médico do que com a minha própria chefe que está lá comigo no meu dia a dia. Fiz porque ele mandou, não é ele, né? A gente tem que acreditar que a nossa equipe tem que estar fortalecida para que a gente possa desenvolver o melhor cuidado e o melhor para o outro, e que as pessoas nos enxerguem como pessoas capazes de realizar aquilo, né? E eu acho que isso, quem designa somos nós. Eu falo que, gente, eu já estou muito velhinha na enfermagem, e desde que eu me formei, tinha várias situações que o médico me chamava, Ariadne, vamos lá para a gente discutir a conduta daquele paciente, e aí a gente ia junto. Então, assim, é você se posicionar, é você sair daquele comodismo de achar que não, fiz porque me mandaram. Isso não cabe, né, gente? Não cabe para ninguém, nem para o técnico, nem para o auxiliar, não cabe, não. Eu fiz, ele está descrito lá, mas eu concordo com isso. Se eu não concordo, eu vou argumentar para ver se eu que tenho razão. Então, a gente tem que estar aberto para esse trabalho, para o melhor conduta possível. Eu não sou a dona da verdade, nunca vou ser, e a gente está aqui para a gente discutir a melhor. Agora, o que não dá é para a gente combinar uma coisa e o outro ir lá fazer outra, né? E aí a gente perde o parâmetro, eu perco a segurança, eu não sei se o que a gente está fazendo em prol do paciente. Então, esse eu acho que é o principal papel, é estar ao lado, é olhar para o outro, é ver o ser humano, quem ele é, o que ele precisa de fato, estar atento a isso, né? Ser humano. Eu acho que, né, não dá para falar de humanização separado, porque se eu escolhi fazer enfermagem, eu tenho que olhar isso, eu tenho que ter ética, né? Eu acho que tudo isso nos compõe como pessoa e como enfermeiros, ou técnicos ou auxiliares de enfermagem. Fala lá, Marisa. Marisa levantou a mãozinha, né? Eu ia falar, vou deixar a Marisa falar já aqui. Vai lá, Marisa. A doutora, durante a palestra, ela falou sobre entender a dificuldade, né, em realizar uma tarefa que se é aprendida, né? E isso acaba dificultando a tomada de decisão. Eu vou passar somente um pouquinho da nossa experiência aqui. Eu sou enfermeira da educação, né? Eu já trabalho aqui há 9 anos. E a gente adotou essas metodologias que você falou. Então, eu me identifiquei muito com todas elas, tanto eu quanto a outra enfermeira que trabalha comigo, que é a Ângela. E a gente vem adotando essa metodologia de treinamentos lúdicos, práticos, treinamentos na própria unidade, treinamentos com períodos mais curtos, remanejamento de treinamento, tudo isso a gente já passou e a gente ainda passa. E é somente para falar sobre a nossa experiência e dizer para vocês que a gente tem ganhado muito com tudo isso, porque a gente tem aumentado muito os nossos fóruns, né, durante os nossos treinamentos, e isso traz maior visibilidade da nossa realidade, das nossas práticas, dos nossos treinamentos, dos protocolos dentro das próprias unidades, e isso tem melhorado muito o aprendizado deles, porque normalmente a gente deixa eles fazerem, a gente dá oportunidade para eles fazerem, a gente abre uma discussão com eles, o que vocês acham? Como que é esse processo para vocês dentro da sua unidade? Aí eles trazem a abordagem deles, trazem o que eles sabem, o que eles aprenderam, porque a gente trabalha aqui com integração de novos colaboradores e a gente observa essa deficiência deles, né? Muitos desses colaboradores, eles vêm com aquele jargão, né? Que eles falam, mas eu aprendi assim, eu fazia assim, e aí a gente vai tentando desmistificar, né? Desconstruir esse ser, esse colaborador que é recém-chegado, ou mesmo se ele já está aqui dentro da nossa instituição. A gente vai desconstruindo e construindo esse novo colaborador diariamente. Então, só para passar um pouco da nossa experiência aqui do Hospital Estadual de Sapopemba, que a gente tem tido grandes ganhos com o aprendizado dos nossos colaboradores.
A gente E só aprende todo dia, né, Marisa? A gente aprende sim, todo dia com eles também, né? sim, todo dia. E uma coisa que eu prezo muito, né? Eu dou muito treinamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu sou muito dinâmica, eu gosto muito de falar, já perceberam. E nos meus treinamentos, todos vocês que estão aqui hoje, tanto aqui na mesa ou mesmo assistindo a palestra, eles vão saber do que eu vou falar agora, porque eu falo em todos os meus treinamentos, né? Eu falo assim, fazer o que gosta é muito bom, é muito satisfatório, é muito gostoso. Fazer o que gosta com quem gosta é mais satisfatório ainda, né? Chega a ser divertido, né? Agora, fazer o que você gosta, com quem você gosta e onde você gosta, eu acho que aí a gente chega num patamar muito mais elevado, que é aquilo que eu falo para eles, né? Todos os meus treinamentos eu falo, né? O dia que você fizer o que você gosta, com quem você gosta e onde você gosta, nunca mais você vai trabalhar. Você vai ser feliz diariamente, né? Não todos os momentos, mas você vai ser diariamente. E é isso que eu sinto trabalhando dentro do ESAP, trabalhando na empresa Seconce, é o que me traz realização profissional. Eu sou uma pessoa de 46 anos e extremamente realizada profissionalmente. E isso tudo eu devo ao Seconce, ao ESAP, aos meus gestores, à minha chefe, à Nídia, né, que é a minha gerente, e a todos os colaboradores que eles abraçam de verdade a educação e os treinamentos aqui dentro da instituição. Então, é o meu muito obrigada e a minha gratidão. É isso mesmo. A Kelly Cristina aqui no chat está dizendo da comunicação, voltando um pouquinho à sua fala, doutora Ariadne. Eu fiquei aqui, né, falando comunicação, eu cheio de coraçõezinhos. Como profissional de comunicação, eu fico sempre emocionada quando as pessoas percebem isso. A Kelly acredita que é, de fato, um grande desafio. Se comunicar é um desafio na vida, né? Gente, é todo dia, não é? Parece que Todo uma dia, coisa né? tão simples que eu falei, para um foi simples, para o outro não foi. Então, assim, alguma coisa eu falhei nessa comunicação. Precisa de muita entrega para a gente se comunicar bem, né? Porque não tem fórmula mágica. Às vezes a gente quer transformar a comunicação num procedimento operacional padrão, e não é. Não é. A gente precisa se entregar, se conectar com o outro. Aí a comunicação funciona bem, né? Sair um pouco das nossas certezas, né? Das nossas verdades, e enxergar o mundo um pouco pelo olho dessa outra pessoa, porque é diferente mesmo. E não é simples. Mas eu acho que quando um profissional está alinhado com o propósito, aí eu vou falar do ponto de vista da comunicação, com o seu propósito, e a Semana da Enfermagem traz esse slogan aí, né? Propósito e atitude no cuidar. Quando a gente está alinhado com o nosso propósito, a gente olha o outro de uma forma diferente, né? Eu acho que se a gente colocasse mais propósito nas nossas comunicações e menos vontades, desejos e achismos, né? A gente conseguiria fazer uma comunicação um pouco mais efetiva, com melhor qualidade. Isso. Porque também é a comunicação que a gente espera que os outros façam com a gente, né? Isso mesmo. A gente gosta de atenção, a gente gosta de cuidado quando a gente vai se comunicar ou quando alguém se comunica com a gente. Então, se a gente consegue manter o nosso propósito latente, e o propósito do trabalho de enfermagem é um propósito lindo, né, gente? Eu acho incrível. Sim, sou uma grande admiradora. Então, lembrar desse propósito e trazer ele para a prática diária, né? Ao invés de ficar presa aos milindres, não gosto de fulano tá de cara feia para mim, a gente consegue avançar nessa perspectiva, né? O pessoal do Hospital de Itapecerica está lá no auditório, então a gente não sabe exatamente quem é todo mundo. Tá aqui, ó, professora Ariadne, estudamos PBL, oh meu Deus, como forma de ensinar e aprender. Agora, pensando em formação, como melhorar e incentivar nossos colaboradores a fazer ciência? Bom, gente, primeiramente... Nossa última pergunta, tá, gente? Que nós estamos estourando o nosso horário. Acho que o mais difícil é incentivar, né, gente? Porque ciência dá trabalho, não é isso? Tudo bem, eu acho que eu tenho grandes formas. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu tento procurar nos lugares mais fidedignos, então eu vou para qualquer artigo científico, publicados em bancos de dados, para
buscar resposta para as minhas dúvidas, né? Então, isso é uma coisa. Agora, fazer ciência significa debruçar em um projeto, criar um projeto e me dedicar a ele. Como professora, eu vou dizer sempre a pesquisa vai ser uma das últimas coisas que eu vou atrelar, a não ser que eu esteja fazendo uma pós-graduação e aí ele seja um requisito de entrega de trabalho, né? Ou eu seja um pesquisador nato, esteja trabalhando dentro de uma universidade para pesquisa. Mas quando a gente trabalha, o quanto a gente trabalha e ainda desenvolver pesquisa, isso requer um tempo, né? Então, é ir lá, desenvolver um projeto, é passar esse projeto pelo comitê de ética, porque muitas vezes os nossos projetos envolvem seres humanos, né? Então, é criar possibilidades ou criar questionamentos do nosso dia a dia e que, para que a gente possa responder de forma científica, eu vou desenvolver um projeto, passar por um projeto de pesquisa e a gente vai desenvolver. Eu não preciso fazer isso sozinho, eu posso pegar um grupo de pessoas dentro da minha instituição e desenvolver esses projetos de pesquisas. Então, é importante que a gente busque e pesquise, porque é só assim que a gente chega à evidência científica. Eu sei o quanto é difícil, gente, quando a gente pensa isso na nossa prática como profissional do dia a dia, isso não é uma coisa fácil, mas tendo muitas vezes um IEP ou um instituto de ensino dentro do lugar que eu trabalho, ou o grupo da própria educação continuada, que consegue, a diretoria, que entende isso como um processo importante, a gente tem que agarrar essas forças e se unir para que a gente possa desenvolver. Mas eu tenho que fazer um projeto de pesquisa, passar, validar e publicar. Toda pesquisa só é válida quando a gente publica, gente. Trabalho feito e guardado na gaveta não vale nada, porque as pessoas não conhecem, né? Então, é dessa forma que a gente tem que fazer pesquisa, é dessa forma que eu tenho que chegar na ciência. E a ciência ela é de suma importância para cada vez mais nos elevarmos. A gente tem grandes pesquisadores na enfermagem, grandes pessoas de notório, que assim, a gente tem o maior orgulho de tê-los, principalmente vinculados às universidades públicas, né? Então, Unicamp, USP, não dá nem para falar, porque eu tenho pelo Brasil inteiro todas as universidades aí voltadas para isso, mas eu não preciso estar voltado somente para isso, as escolas, projetos de pesquisa, a gente tem FAPESP, que é um órgão de São Paulo que financia projetos de pesquisas e que eles são fundamentais para que a gente se coloque melhor no mercado e como profissão, né? Então, assim, se eu quero embasar alguma coisa, eu tenho que buscar essa pesquisa científica, eu não tenho outra forma. Obrigada, doutora Ariadne. A Tatiana tinha levantado a mão? Então, vamos lá. Falei que era a última, mas eu tinha esquecido esse detalhe. A Fernanda me avisou aqui no WhatsApp, rapidinho, obrigada. Era só para endossar mesmo essa questão de que se fala tanto que comunicação é o melhor remédio, mas a gente sempre toma cuidado em se comunicar da maneira mais clara possível, né? Porque, às vezes, a maneira como eu transmito não é a maneira que a pessoa compreende, como a própria doutora falou, que você fica cheio de dedos para falar com um e com o outro você olha a comunicação do corpo, o corpo fala, acaba que transmitindo a ideia de que a gente precisa. E essa questão de alinhar mesmo a comunicação com o propósito. Era mais um endosso mesmo, concordando com isso. Maravilha. Bom, gente, já são quase 1h10. A conversa está ótima, mas a gente precisa encerrar. E eu quero agradecer o pessoal do Vila Alpina, do Hospital Estadual Vila Alpina, já está agradecendo aqui, o pessoal de Itapecerica também, no chat. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Ariadne pela apresentação, por toda a discussão que a senhora trouxe, muito rica. Eu gostaria de agradecer também a Fernanda, a Marisa, a Tatiane pela valorosa discussão. Acho que foi bem rica essa conversa que a gente teve agora, né? Gostei bastante. E a todos que puderam participar aqui hoje com a gente, quero agradecer também. E quero parabenizar todos os profissionais de enfermagem. Eu já disse, volto a dizer que o trabalho de vocês é realmente admirável. Eu não sou de formação na área da saúde, né? Minha formação é comunicação, mas vir trabalhar na área da saúde me fez admirar ainda mais o trabalho de vocês. Então, parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigada.
E continue acompanhando a programação da Semana de Enfermagem, gente, nos murais, intranet, e-mails. Amanhã a gente tem um webinar, que a gente acabou de divulgar agora, que é um webinar de encerramento, que o tema é Reeducando a Mente. Olha aí. Que a gente, é bem interessante, uma palestrante que é especialista em criatividade, inovação e soft skills. Vai bater um papo com a gente. Amanhã às 11 horas, a divulgação a gente disparou agora há pouco, então vocês vão poder acompanhar aí nas unidades. Ela vai fazer a apresentação lá no ESAP e transmitir para todas as outras unidades. Então, eu espero vocês amanhã às 11 horas. E o meu muito obrigada a todos e um grande abraço, pessoal. Obrigada, gente, de novo pelo convite, viu? Bom término de semana para vocês e fico à disposição. Um beijo. Obrigada, beijos, tchau, tchau. Tchau.